Boa noite, Dr. João Pinto. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Como jurista, o Tribunal Penal Internacional não tem poder coercivo para capturar Omar el-Bashir. Quais os mecanismos que esta organização poderá usar para executar esta detenção? É preciso que se diga que o Tribunal Penal Internacional foi instituído para procurar garantir a realização efetiva dos direitos humanos. Todos os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, os crimes de genocídio. É preciso dizer também que, em relação, por exemplo, ao nosso país, Angola, aderiu, aprovou, ratificou em 2000 com a Resolução 25/2000 de 1 de dezembro. É preciso que se diga que o direito internacional clássico está fora de moda. Não é? É preciso que se diga isso. O princípio da soberania absoluta acabou com a globalização, quando a prática de um Estado, em guerra ou não, atentar contra a dignidade da pessoa humana, resultante de convenções anteriores, não é? Ou seja, não há crime sem que exista uma lei anterior. Os Estados ficam responsabilizados. Aqui, os seus responsáveis. O princípio da coercibilidade que levanta é uma pergunta inteligente, mas é fundamental que se tenha em conta que ele estará limitado em circular, por exemplo, e o Estado soberano, ele próprio, perde a autoridade quando há um mandato. Não é por acaso que ele está preocupado, o chefe de Estado. Ou seja, o Tribunal procura garantir que o titular do órgão de soberania, que é a primeira vez que eu disse muito bem, ao emitir este mandato, levanta questões da imunidade, não é? Que se trata a questão. Mas o que é que significa? Agora qualquer entidade, qualquer pessoa pode capturar o presidente do Sudão e entregá-lo ao TPI? Todos os Estados-membros, aqueles que aprovaram ou que ratificaram atendendo à designação que se coloca, ficam obrigados a cumprir o princípio pacta sunt servanda. Os pactos, os acordos, os contratos devem ser respeitados. Então, num Estado que se digne, por mais soberania que tenha, ao aderir, ao aprovar, deve estar vinculado. Porquê? Porque são crimes de guerra. Mas deixa eu fazer uma reflexão também. A Carta das Nações Unidas surgiu com o objetivo de garantir a paz e a reconciliação e a solidariedade entre os povos. Mas é fundamental que, ao instituir-se o tribunal, pretendeu-se que alguns líderes políticos que, na altura em que foi instituído o tribunal, os Estados soberanos no âmbito das Nações Unidas reclamavam que existiam movimentos ou partidos rebeldes que, curiosamente, punham em causa a soberania dos Estados. É curioso isso. E não nos esqueçamos com a Europa do Leste. Não é? Não é uma questão de perseguição dos países africanos. Aconteceu com o caso da antiga da Bósnia, com o presidente bósnio, não é? Que morreu em situações indesejáveis. O objetivo do tribunal é evitar que certos crimes continuem a ser praticados no âmbito, ou sem que os Estados protejam seus cidadãos. Mas não são crimes que atentam contra a dignidade da pessoa humana ou a continuidade, não é? Como o genocídio ou os crimes de guerra. E os crimes que o presidente Bashir foi acusado são crimes de guerra, ou seja, há uma população civil, há um exército oficial que ataca, não é? E todos nós andamos a lamentar. Todos nós falamos do crime humanitário e agora levanta o problema de desequilíbrio, de imparcialidade, de parcialidade e ou seja, é considerado como injusto pelo facto de ser um presidente em exercício, quando há situações similares no Médio Oriente que também manifestam. Só que o argumento do tribunal é que o que acontece no Médio Oriente resulta de uma prática, curiosamente, de defesa e que resulta dos próprios costumes árabes e hebraicos. Qual deve ser a posição da União Africana e das Nações Unidas, que têm uma força de manutenção de paz neste país? A sua pergunta é complexa.
eu acho que sou de opinião, sou pela prudência. Acho que para chegar-se onde chegou, há dados ou há indícios de ter havido uma prática pouco prudente do próprio chefe de Estado. Até porque a própria União Africana, num dado momento, chamou a atenção e instou as partes a chegarem a um acordo. E parece-me que conseguiu-se no âmbito das relações internacionais. Parece-me que a posição da União Africana aqui vai ser um pouco complexa, embora há alguns Estados africanos que têm no presidente al-Bashir um olhar crítico, não é? Por vezes a solidariedade africana, não é? Leva-nos a querer não aceitar com bons olhos esse tipo de atitude, como aconteceu também com Charles Taylor, só que Charles Taylor já não era o chefe de Estado. E aqui levantará o problema da instabilidade, é a questão que se coloca. Mas parece-nos que abre precedente, é preciso que se diga isso, o precedente é que a União Africana deve ter uma posição de equilíbrio, porque deve-se dizer o que está a acontecer no Sudão contra as populações negras, é bom que se diga, aministas, que estão a ser vítima de apropriação, de exploração e de crimes que todo mundo denuncia por um outro povo que também domina o território, mas que resulta de uma fusão cultural árabe e africana. Ou seja, há aqui um conflito civilizacional que os países africanos, de uma forma, evitam por razões de solidariedade pronunciar-se, mas como professor de direitos humanos constata-se, e os documentos que temos acesso mostram, e os relatórios... Mas não houve provas para acusá-lo, neste caso, de genocídio. O Sudão tem aliados no Conselho de Segurança, como, por exemplo, a China. Acha que o Conselho de Segurança terá poder de veto para sobrepor-se a esta posição do TPI? Bom, não há uma sanção. O que há é uma posição de um tribunal, e o tribunal é independente. O tribunal foi instituído, tomando em conta a soberania dos Estados. Os Estados ratificaram, que obrigará que todos aqueles que ratificaram respeitem o princípio pacta sunt servanda. Ou seja, os Estados devem respeitar, porque o procurador é uma pessoa imparcial. O procurador é alguém que procura, sonda aqueles que violam a legalidade, neste caso criminal. E o que está em causa, meus senhores ilustres jornalistas, é a dignidade da pessoa humana. O que está em causa não é perseguir um Estado. O que está em causa são práticas que levam a... É óbvio, como africano, olhamos pela prática, mas a verdade é que também são africanos que morrem. Ele deverá provar em tribunal, levantará a questão do equilíbrio. Por outro lado, doutor, este é o primeiro mandato de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra um presidente em exercício. Este precedente não poderá implicar uma grande interferência em termos de soberania dos Estados? Levanta essa questão. O princípio da soberania dos Estados, hoje em dia, tem sido cedido quando se trata da questão da dignidade da pessoa humana. Uma soberania que não protege, um pai que não protege os seus filhos. Eu sou professor de Ciência Política e Direito Constitucional. E se me perguntar qual seria a minha posição pessoal, não é óbvio que os Estados são sempre solidários. Mas olho para as questões de precedente e de cautela. Ora, repare, por exemplo, já agora, o que aconteceu, por exemplo, num país africano aí tão próximo. É preciso dizer isso, ou seja, quando os Estados não têm limites, o que acontece? Há aquilo que é a sangria total. Quando há estes elementos, é óbvio, levantam questões de política, de estabilidade dos Estados. Mas a verdade é que, deve dizer-se, o presidente al-Bashir teve muito tempo, conseguiu com um acordo, mas a verdade é que há um conjunto de práticas que ofendem aquilo que é a própria Convenção Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Devemos dizer isso. E o próprio tribunal, o protocolo sobre o tribunal, que também trata dessas questões, mas aqui concordo com o que diz quanto à matéria da soberania. Acho que a soberania deve ser respeitada, mas devemos reconhecer que as práticas demonstram que deve haver muita prudência na União Africana, mas a tradição mostra que depois deste precedente, ou por um acordo, ou terão que chegar a uma solução de equilíbrio. Dr. João Pinto, muito obrigado por esta reflexão. Então, estávamos aqui a ouvir
o Dr. João Pinto, que é professor universitário e jurista, com esta reflexão à volta daquilo que é o mandato de captura emitido pelo Tribunal Internacional contra o presidente do Sudão, al-Bashir.